Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I the A-Hole e foi feita pelo usuário Former Western 1441. Eu sou o babaca? Por dizer pra minha irmã superar a traição do marido depois que ela riu de mim e mandou eu superar o meu término. Tenho 25 anos, uma irmã de 28 e um irmão de 20. Sou relativamente próximo dos dois, mas minha irmã e eu crescemos brigando muito. Porque ela tem um complexo de superioridade e é bem mimada, não é algo que ela joga na sua cara o tempo todo, mas depois de um tempo você começa a perceber. Minha irmã também é casada e tem uma filha de 3 anos. Só para contextualizar, eu tinha um namorado e estamos juntos 19 anos. Isso foi há poucas semanas. Ele decidiu que não me amava mais e quis terminar comigo. Eu me senti muito mal com isso por um tempo, e às vezes chorava por causa disso, não ajudava em nada. Isso foi perto do aniversário de 60 anos da minha mãe, e as emoções me atingiram no meio da comemoração. Minha irmã apenas revirou os olhos e riu discretamente. Ela também me disse para parar de estragar o clima com meu choro bobo e superar isso, porque ele era só um garoto. Eu me afastei e deixei ela ser assim porque tudo o que eu tentava fazer era me acalmar, mas as palavras dela não ajudaram. No último fim de semana tivemos uma reunião de família, ou o aniversário do meu irmão. Eu estava me divertindo muito, bebendo e colocando o papo em dia com alguns dos meus primos que vieram lá da Europa. Tudo estava calmo até minha irmã passar correndo por nós, segurando a filha e com o rosto vermelho de raiva e lágrimas. Foi aí que tudo virou uma bagunça total, com gritos, choro e pura loucura. Minha irmã descobriu que o marido dela estava dormindo com uma colega de trabalho aleatória e aí tudo desandou. Isso durou tanto tempo que me deu uma baita dor de cabeça. E no meio da minha irmã gritando com ele de novo, eu me virei para ela e gritei: talvez você devesse superar isso e parar de estragar o clima com esse choro idiota. Aí ela me xingou de um monte de coisas que nem posso repetir aqui. Mas depois, quando ela fez aquela saída nada discreta, sobrou tudo para mim. Minha mãe e meu pai me criticaram por piorar a briga e não superar o passado. A noite foi arruinada. Acordei no dia seguinte com uma mensagem enorme da minha irmã dizendo o quanto eu a envergonhei e a fiz se sentir pior. Porque agora o filho dela não vai poder ver o pai com tanta frequência, além de um monte de outras coisas. Deixei a mensagem no vácuo e percebi que exagerei, enquanto meus pais e meu irmão quase imploravam para fazermos as pazes. Mais tarde mandei uma longa mensagem de desculpas para minha irmã, mas ela só leu e ainda não respondeu. Ainda não conversamos. Eu sou o babaca ou foi justo ter sido um pouco grosseiro? Bem, Op, parece que vocês dois foram ruins um com o outro. Claro, você tem sua irmã, que aparentemente é uma dessas pessoas que acha que está sempre certa e tem o direito de comentar sobre qualquer coisa. Mas ainda assim, o que ela fez foi uma coisa ruim, e o que você fez de volta para ela também foi uma coisa ruim. E sinceramente, a única pessoa por quem eu sinto pena nessa bagunça toda que vocês têm é a filha dela, uma garotinha de 3 anos. Todos ali têm culpa, mas só ela é vítima. Agora que isso está claro, pergunto: você quer um relacionamento com ela? Porque não parece. Se não quiser, não insista. Você já pediu desculpas, digamos assim. Não sei como foi a mensagem. Ela leu e ficou por isso. Novamente, não corra atrás dela. Se ela quiser voltar a falar com você, tudo bem, mas se você não quiser ter um relacionamento com ela, então pode simplesmente seguir em frente. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e agora vamos ver os comentários da comunidade. John te diz que culpa seus pais. Eles deveriam ensinar os filhos a se comportarem e não serem egoístas sempre que possível, incluindo você e sua irmã. Particular Pai 3, 1831 diz: todo mundo errou. Sim, términos doem, mas minha senhora, agradeça a Deus que você não estava legalmente casada com ele e sem filhos. Caso contrário, seria um desastre extremo. Agora, pense na situação da sua irmã, com um filho em meio a essa confusão. Eu recomendo apenas esclarecer as coisas e apoiar sua irmã. Leftover Butterbeer diz: sim, o babaca, pra ser justo, ela foi babaca primeiro, e eu entendo, ter o coração partido de qualquer forma é a pior coisa que existe. Você falou isso pra ela porque sentia mesmo ou só revidou o que ela disse antes? Sem desmerecer o que você sentiu no término, mas eu preferiria levar um fora do que ser traído. E eles ainda eram casados e tinham filhos. Isso destrói uma família inteira de novo. Não desmerecendo o quanto seu término foi ruim, mas o que você fez e que ela parece ter descoberto agora foi uma atitude muito de babaca, na minha opinião. IOP responde: sinceramente eu disse isso pra ela por retaliação. O que sim agora percebo foi imaturo. Obviamente não estou impressionado com ele traindo Dennis. E Kay diz: todo mundo é babaca aqui.
Ela não deveria ter falado com você daquele jeito depois de sofrer o término de um relacionamento de 6 anos. Mas você, sabendo como eu vi algo assim, decidiu dar o troco nela. Quando o relacionamento dela acabou, sua família foi destruída e ela sofreu uma das piores traições, pior até que uma falsa esperança. Esse sentimento de superioridade só dura até sua resposta impulsiva, pois isso é mesquinharia de outro nível. Entendo porque os homens fogem das mulheres da sua família. Vocês são péssimas. Edição do OP. Eu não fui muito claro naquele parágrafo. Minha irmã não disse aquilo pra mim em particular. Eu comecei a me sentir estranho no meio da comemoração, e quando todo mundo perguntou se eu estava bem, ela começou a agir daquele jeito, aí eu fui embora. A comunidade concorda que a OP e sua irmã são chatas. Agora a OP trouxe 2 atualizações dessa história. Vamos ver a primeira para saber o que aconteceu depois. Eu agradeço todo o feedback que recebi na minha postagem original. No geral, parece que a maioria das pessoas acha que eu sou o babaca, independentemente da minha irmã ser insuportável, o que é justo, sinceramente. Acabamos tendo uma conversa que eu nem sei direito como conduzir. Parecia que eu tirava leite de pedra tentando que ela pedisse desculpas e entendesse que me magoou, já que nunca tinha feito isso antes do encontro. Liguei para minha irmã hoje. Eu não achei que ela fosse atender, mas fiquei muito grato por ela ter atendido. Perguntei como ela estava e, como esperado, ela seguia muito chateada. Dava para ver que realmente estava triste. Pedi desculpas pela situação e disse que ela não merecia ser traída. Falamos bastante, basicamente, e surpreendentemente ela me deixou falar sem parar. Pedi desculpas por tê-la humilhado e expliquei por que fiz aquilo. Falei que queria um relacionamento normal com ela, sem brigas pela primeira vez. Minha irmã não pediu desculpas, mas disse apenas que não respondeu minhas mensagens porque se sentiu humilhada e magoada, não porque estava com raiva de mim. Ela chorou um pouco e disse que eu nunca entenderia sua posição e não teria gostado se fosse o contrário. Disse que entendia, mas lembrei das coisas dolorosas que ela falou e de como não estava lá para me apoiar, e sim para zombar de mim. De qualquer forma, isso não justificava eu agir como um idiota. E falei isso várias vezes. Também mencionei que nunca recebi desculpas pelo que ela disse. Tudo o que ela disse foi: bom, você tem certeza de que não me odeia ou algo assim? Eu disse que não a odiava, mas que ela podia ser bem desagradável muitas vezes. Na verdade, eu achava que ela me odiava. Essa conversa não levou a lugar nenhum, no fim das contas. Ela pediu desculpas, mas voltou a ser sarcástica quando questionei se estava falando sério. Porque pelo jeito que ela falou, soou mais como estou pedindo desculpas só porque você reclama, e não um pedido sincero. Estou pedindo desculpas porque o que eu disse foi errado e totalmente inadequado. Eu não fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo, achei que nós dois já teríamos tido tempo suficiente para esfriar a cabeça um pouco e conseguir ter uma boa conversa. Fiquei frustrado e disse algo como: eu entendo, nossos relacionamentos não estavam no mesmo nível e eu acabei parecendo mais um babaca. Acho que você só se importa com o que sente agora. Ela disse que sentia que a conversa não levava a nada e preferia que parássemos de conversar por um tempo. Aceitei, desejei tudo de bom para ela e minha sobrinha, e pronto, não vou forçar. Uma prima me mandou mensagem 1 hora depois para saber como eu estava e disse que ela mereceu, então não era para eu me preocupar. Elas não se dão bem e nem interagiram na reunião, só queria acabar com isso. É o que é, sinceramente, e provavelmente ia acontecer, mas eu tinha esperança. Fazer o quê? Obrigado novamente pelo feedback sincero. Edi do OP. Não vou responder ninguém, mas vocês têm direito à opinião. Entendo a situação dela e ela não merecia isso, mas também não custava pedir desculpas. Ela teve semanas para isso. Agora vamos à atualização final para ver como essa história termina. Há uma boa chance de essa acabar sendo a última atualização, mas conhecendo minha família pode muito bem não ser. Desde ontem, quando postei minha primeira atualização, tudo ficou agitado. Nem sei ao certo o que aconteceu depois. Mas de repente, estou rolando as redes sociais e minha prima está atacando minha irmã, estou falando de parágrafos, falando besteira, falando mesmo. Minha irmã no story dela, chamando ela de nomes degradantes, de mãe lixo, e dizendo que está feliz que o marido dela traiu, chegando ao ponto de pedir para brigar. Na atualização, eu mencionei que minha irmã e minha prima não se dão e nunca interagiram na reunião de família. Alguma briga boba que elas tiveram anos atrás, e isso afetou muito o relacionamento delas. Além disso, agora estou bloqueado pela minha irmã de qualquer jeito. Perguntei, pelo amor de Deus, o que tinha acontecido e de onde vinha tudo aquilo, e ainda nem tenho certeza do que ocorreu. Mas acho que alguém da família instigou isso contando para minha prima o que minha irmã estava dizendo sobre ela.
Acredito que ela não contou só pra mim que minha irmã merecia minha resposta. Ao falar com meu irmão ao telefone sobre o bloqueio, ele me contou. Porque ela sentiu que você na verdade não se importava, o que é bem irônico vindo dela. Eu disse. Enfim, descobri muita coisa. Resumindo tudo, basicamente descobri que minha irmã estava perfeitamente bem em não falar mais comigo, e meu relacionamento com minha sobrinha está em risco, porque aparentemente eu sou um cara amargo e falso. Metade da família discute e opina, enquanto meus pais imploram para minha irmã fazer as pazes comigo. Minha irmã insultou minha prima, que também ficou brava. Com tudo isso, sinceramente me arrependo até de ter pedido desculpas. Minha tia liga para minha mãe pedindo que ela controle minha irmã. Agora minha mãe defende minha irmã e minha tia, sua filha. Então agora é uma briga boba entre as irmãs e as primas. Minha irmã também está ameaçando chamar a polícia para elas. Além disso, de acordo com meu irmão, agora meus pais estão me pedindo para cortar relações com minha prima e minha tia porque elas são mal educadas e outras ofensas. Não vou dizer aqui. Grande parte ocorre nas redes sociais e por mensagens. Minha prima da Europa perguntou se eu também estava envolvido nessa loucura. Mas na verdade eu sou só quem está ouvindo as pessoas. Não sei dizer se fui eu quem começou isso ou se ia acontecer de qualquer jeito. Falei pro meu irmão, pro meu primo e pros meus pais que vou ficar fora dessa porque tá todo mundo maluco, tô realmente chocado. A reunião até que foi bem antes de tudo desandar. Provavelmente vou só ficar de fora e deixar as coisas acontecerem. É demais pra mim. Ainda assim, aposto o dinheiro que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar sendo arrastado para essa confusão, ou então vai ficar ainda mais maluco. Espero que não. Mas também não me importo, desde que ninguém me envolva. Willoughby. Eu não sei se foi você que começou, talvez tenha começado com sua irmã e seu primo. E qualquer briguinha boba que eles tenham do passado, mas acho que sem querer você acendeu o pavio dessa briga e tudo foi acontecendo a partir daí. Ainda assim, concordo com você, a escolha mais inteligente é simplesmente se afastar. Então, desejo tudo de melhor pra você. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos para a próxima postagem, que também foi atualizada. Esta postagem é do subreddit Sou Eu o Arkley e é do usuário TBZ3N. Sou eu o babaca por querer me mudar apesar dos problemas dos meus pais em casa? Sou um cara de 22 anos no Reino Unido com pais indianos. Fui criado no Reino Unido e não havia muitas outras pessoas indianas na minha região. Então sempre tive alguns conflitos com meus pais por causa de questões culturais, como sair, relacionamentos e independência. Eles não são abusivos nem maus, apenas tradicionalmente controladores. No ano passado, minha mãe descobriu que eu tinha uma namorada branca e ficou fora de si, ameaçando me cortar da família. Ficamos meses sem nos falar porque sempre que eu tentava conversar, ela gritava e perdia a paciência, o que é comum para ela. Eu já recomendei terapia no passado, mas ela se recusa. Para contextualizar, meus pais têm uma loja, e meu pai se tornou alcoólatra aos poucos nos últimos 10 anos. Eu tive que separar brigas por anos, e nos últimos anos eu me desliguei emocionalmente porque é exaustivo. Já tentei ajudar ele muitas vezes, mas ele nunca mudou de verdade. Ainda intervenho quando as coisas ficam ruins porque eu odeio conflito em casa. Não fui à universidade, mas consegui um bom emprego. Finalmente posso realizar o sonho de adolescente. Morar com um amigo em um apartamento numa cidade grande próxima e viver de forma independente nos meus 20 anos, achamos alguns lugares e estou animado. Fica a apenas 40 a 50 minutos de carro daqui. Quando toquei nesse assunto com cuidado, minha mãe explodiu. Ela disse que estou traindo ela, abandonando a família e deixando ela sozinha com meu pai e a loja. Aos olhos dela, é ainda pior porque, culturalmente, espera-se que filhos morem com os pais por muito tempo. Sempre disse que não era isso que eu queria. Eu disse que isso seria só por alguns anos e depois eu alugaria o apartamento como investimento. Ajudei muito na loja e com meu pai ao longo dos anos, mas estou exausto com a tensão constante e os gritos. Sou avesso a confrontos e isso me trouxe meus primeiros ataques de pânico. Minhas irmãs mais velhas nunca enfrentaram isso como eu, então sou quem recebe mais resistência dos meus pais sobre independência. Sinto culpa, mas também acho que como adulto mereço viver minha vida. Trabalhei duro e não entendo por que eles não ficam felizes por mim como os pais do meu amigo ficam por ele. Eu sou o babaca por querer sair de casa? Bem, na minha opinião não. OP, você não é o babaca por querer sair de casa. Você não é o babaca por querer viver a sua vida do seu jeito. Desde que você não esteja fazendo nada ilegal, está tudo certo. Não sei de qual cultura seus pais são, mas parece que crianças devem ficar em casa até adultas. Felizmente, você não precisa seguir isso e é livre para fazer o que quiser. Claro, espero muita chantagem emocional, mas acho que no fim aceitariam. Se não aceitarem, você terá que decidir.
Você prefere viver sua vida ou fazer do relacionamento dos seus pais a sua vida? O que acham? Comentem aí. E agora vamos ver os comentários da comunidade. Trevinais diz: não é culpa do Ackwood. Seus pais escolheram se mudar para o Reino Unido e te criar lá. Não deveriam se surpreender que você aprendeu tradições sociais, não a cultura deles. Viva sua vida como deseja. No Reino Unido, existem outros apoios além do filho mais velho e da nora. Um dia. E se sua mãe está infeliz no casamento, existe uma saída simples: o divórcio. Você não está aí para ser o saco de pancadas deles. Técnico Next 7407 diz: não é errado, saia de casa. Sua mãe usa a tradição para te culpar. Morar com os pais até casar funciona na Índia, mas você está no Reino Unido. Uma vez ouvi tradição ser descrita como pressão de pessoas mortas. Você não é responsável pelo seu pai ou pela loja dele. Ele é um adulto, sua mãe é uma adulta. Eles podem cuidar das próprias vidas. Nem prometa que vai voltar um dia. Apenas se mude e veja onde a vida te leva. Prepare-se para lágrimas, chantagem emocional e ameaças dos seus pais. Não deixe que isso te afete. E o hábito técnico 5114 diz que não é o HO. Seus pais se mudaram para cá com a cultura e tradição deles intactas. Você nunca viveu em um país assim. Você teve cultura e tradição em casa, mas viveu a maior parte da vida fora dos seus pais. Você tem direito de viver do seu jeito. Lembre-se de que, independentemente de tradição ou cultura, os mais velhos vão precisar de ajuda em algum momento. A comunidade concorda que OP não é o culpado e que ele deve viver a própria vida. Então agora vamos para a atualização para ver como isso termina. Obrigado pelo conselho, não tinha percebido como era simples. Após anos com minha família, hoje entendo melhor a perspectiva deles, especialmente sob uma ótica cultural. Foi bom ver que, apesar dos problemas familiares, recebi muito apoio na decisão de sair. Conversei novamente com minha mãe ontem, mas não mencionei a postagem aqui. Fui muito mais firme sobre querer viver minha vida de uma forma que me faça feliz. Foi uma conversa longa e emocionante, mas ela acabou entendendo de um jeito que, para ser sincero, eu não esperava. Ela concordou que é justo eu poder aproveitar minha vida e me livrar do desconforto e da tensão constantes que existem em casa. Ela expressou seus medos de ser deixada sozinha com um marido alcoólatra e de não ter confiança suficiente no inglês para conseguir administrar uma loja sozinha e fazer novos amigos ou conexões. Mas conversamos sobre isso e, embora eu perceba que a preocupação ainda existe, o que é natural, estamos em sintonia. Falamos sobre eu comprar um apartamento, como faríamos isso, e agora está acontecendo. Estou muito mais feliz com o apoio dela. Acho que os últimos anos do meu pai sendo alcoólatra e não cuidando da minha mãe realmente mudaram a perspectiva dela sobre certas coisas, e ela fica mais feliz por eu estar construindo com confiança uma vida que me faz feliz. Parece que só mais uma conversa honesta e aberta era tudo o que ela precisava. É complicado lidar com quem tem pais rígidos e foi criado de outra forma ao expressar emoções. Mas o apoio daqui e dos meus amigos realmente me ajudou a não perder mais tempo e começar a viver minha vida do meu jeito. Obrigado, Willoughby. Fico feliz que agora você tenha o apoio da sua mãe. Não que você precisasse, mas claro, sempre é bom. Agora você pode viver sua vida do seu jeito. Desejo tudo de melhor pra você, OP. Se cuida e obrigado por compartilhar. Agora, vamos encerrar o vídeo com uma postagem para levantar o astral. Esse post é do subreddit Pet Revenge e foi feito pelo usuário NervosTranslator76. Meu novo vizinho de baixo fez o gerente me importunar. Espero que ele goste de ser acordado às 2 da manhã toda noite. Moro com meu namorado no mesmo apartamento há quase 4 anos, não é o melhor, mas adoro a localização e nunca tive problemas aqui. Sou um vizinho quieto que fica na minha. Meu novo vizinho de baixo já fez várias reclamações idiotas, como reclamar de eu usar o triturador de lixo, mas a mais recente foi ridícula. Ele foi até a administração e disse que estava tendo problemas com a minha varanda. Recebi uma ligação na semana passada perguntando se eu estava jogando alguma coisa da minha varanda. Eu disse para o gerente, de jeito nenhum, tem plantas lá embaixo, então já joguei uma garrafa de água nas plantas antes, mas isso não faz mal a ninguém. Por causa dessa ligação, fui até a minha varanda para investigar. Percebi que meu vaso de flores tinha caído e um pouco de água pode ter derramado, nada demais. Não tinha muita água no vaso quando o vento o derrubou. Achei que esse era o fim daquela reclamação boba, mas eu estava enganado. O fim de semana termina e recebo um aviso ruim na porta. O aviso dizia: violação de regras de animais de estimação por não recolher as fezes do meu cachorro, multa de $50 e informando que estou correndo o risco de ter meu contrato de aluguel rescindido por causa das minhas violações. O único problema é que não tenho cachorro. Enviei um e-mail ao gerente do condomínio dizendo: não tenho cachorro, então não pagarei essa multa.
Ela respondeu com um e-mail ridículo dizendo que recebeu várias reclamações. Eu só tenho um vizinho de baixo, sobre urina vindo da minha varanda. Então ela presumiu que eu estava deixando meu cachorro, que eu não tenho, urinar na minha varanda. Depois ela diz: eu não tenho cachorro. Isso significa que eu ou meu namorado estamos urinando na varanda e violando o contrato de aluguel. Isso foi simplesmente cômico. Meu namorado e eu nunca fizemos isso, nunca tivemos nenhuma reclamação em nossos 4 anos aqui. Acontece que, assim que eu ganhei um novo vizinho de baixo, as reclamações começaram a aparecer. É aqui que entra a pequena vingança. Trabalho no turno da noite e só durmo por volta das 6 horas. Todas as manhãs, por volta das 6 horas, ouço meu novo vizinho sair para o trabalho. Meu namorado e eu decidimos incorporar um novo treino às 2 da manhã quando chego do trabalho, que consiste em polichinelos, correr parado e todo tipo de coisa divertida para o meu adorável vizinho de baixo. Informei a administração do prédio que não vou renovar meu contrato por causa disso. Os próximos 3 meses para o meu vizinho vão ser um inferno. Espero que ele aproveite. Willoughby, o que posso dizer? Mesquinho e merecido. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, imagino que goste dessas histórias que estou lendo. Aqui vão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não esqueça de clicar em inscrever-se.